Eu não sei se vocês se lembram, mas hoje é uma data muito importante na história política do Brasil. 17 de dezembro. Há 30 anos, o segundo turno da primeira eleição presidencial depois do regime militar, depois da ditadura. 30 anos já, hein? Eu olho, como diria Sarney, com os olhos de ontem para essa data. E olha, foi quentíssimo aquele fim de semana, hein? Porque na véspera do brasileiro ir às urnas, o empresário Abílio Diniz foi libertado do seu cativeiro depois de ter sido sequestrado aí por uma maioria de estrangeiros. Tinha só um brasileiro na quadrilha que sequestrou Abílio Diniz. E aquilo também influiu na eleição do dia seguinte. Se bem que ela já estava ali naquela altura decidida, né? Não foi só a edição que até hoje, né, o PT acusa da Globo, que foi parcial, que prejudicou o candidato Lula. Também aquele episódio da libertação do empresário Abílio Diniz, em que um policial chegou a colocar uma camisa do PT num dos sequestradores. Depois isso aí veio a público desmentido, né? Mas fez o efeito, porque não havia tempo útil para acabar com aquela versão maliciosa. Então hoje, 30 anos do segundo turno da eleição de 1989, o reencontro do brasileiro com as urnas. E essa investigação que fica marcada na história da polícia de São Paulo, né, Zé Paulo? Pela forma como a polícia chegou até os sequestradores, né? Um sujeito que falava espanhol ali, um informante da polícia percebeu que tinha algo estranho, um cartão foi deixado dentro do veículo e a polícia seguiu, foi até aquele local onde o cartão de um lava-jato, um lava-rápido, alguma coisa assim, e conseguiu localizar o cativeiro com essas informações aí que poderiam ter sido desprezadas, né? Dentro O cara do carro, tem que ter um faro, né? Para olhar e falar, esse negócio aí é importante, né? E aí a polícia chegou até o cativeiro onde estava o empresário Abílio Diniz. Até hoje é lembrada em palestras da Polícia Civil essa investigação aí, que tem muito mais detalhes, claro, mas como você lembrou aí, a gente não pode esquecer também desse detalhe, né? Mas lá do Rio de Janeiro, viu, Zé Paulo, o Carlos Briggs traz para nós aqui uma informação importante, porque não há pagamento, tudo está suspenso por ordem do prefeito do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Fechou a chave e guardou no bolso. Lá dentro ou não? Vamos saber agora. Fala, Carlos Briggs, bom dia. Bom dia, Pedro. A Prefeitura do Rio suspendeu todos os pagamentos e movimentações contábeis. A decisão que partiu da Secretaria de Fazenda do município congela a saída de caixa do Executivo da capital e está em vigor desde as 2 horas da tarde de ontem. Ainda não há informações se essa resolução foi feita devido à falta de dinheiro em caixa. Pela medida assinada pelo secretário municipal de Fazenda, César Augusto Barbiero, estão suspensos todos os pagamentos e demais movimentações financeiras até a segunda ordem. Lembrando que essa decisão acontece em meio a uma grave crise na rede municipal de saúde, em que a falta de pagamento de funcionários terceirizados via organizações sociais provoca um verdadeiro colapso no setor mediante greve da categoria, que já dura pelo menos 20 dias. Pô, gravíssimo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Semana passada toda de greve em postos de saúde, nos atendidos pelas OS e nos próprios da prefeitura. OS são aquelas organizações sociais, né? Quando uma administração contrata um terceiro para prestar o serviço, como acontece aqui em São Paulo, por exemplo, quando a prefeitura contrata o Albert Einstein ou o Sírio-Libanês. São organizações sociais. Essas organizações sociais pararam de receber dinheiro, portanto pararam de pagar funcionários no Rio de Janeiro. Os próprios também não estavam recebendo. E aí o prefeito começa a misturar as coisas, né? Ele começa a misturar a falta de dinheiro, o problema administrativo real com outro tipo de disputa. E agora essa medida drástica, né? Simplesmente trancou o cofre. Não paga mais nada, não paga mais ninguém, por enquanto ninguém sabe o que está acontecendo. A única coisa que se sabe é que não tem dinheiro. E até quando essa situação vai persistir? Na saúde, o ministro Mandetta liberou 150 milhões de reais semana passada, porque tem uma disputa judicial ainda do governo Fernando Henrique Cardoso com o município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro tem hospital federal, né? E esses hospitais federais que pertenciam à União foram repassados para a prefeitura. E a prefeitura, para a administração da prefeitura, e a prefeitura cobrava um dinheiro, porque ela ficou com a conta, ficou com o hospital, mas não recebeu dinheiro para cuidar desses hospitais. Então
tinha uma disputa na justiça de 300 milhões de reais. Aí o governo Bolsonaro disse, olha, a gente consegue liberar agora 150 milhões de reais da mão para a boca, né? Caiu no caixa para pagar uma parte dos funcionários. E aí agora fecha o caixa aparentemente por falta de dinheiro, né? Que vai afetar outras áreas além da saúde também. É um calote isso aí, né? É calote. Você não está efetuando pagamento. Tudo bem, tem essa questão importante do pagamento dos funcionários da saúde. Aí o Rafael lembrou, 13º que vai cair agora, nessa semana, né? Agora o prefeito não pode trancar o cofre dessa maneira. A prefeitura tem despesas diárias. A questão do salário é a mais importante, sem sombra de dúvida. E não houve nenhuma explicação, né? Saiu no Diário Oficial. Até agora tá todo mundo tentando entender o que é que... uma posição. Aqui, a Justiça determinou o sequestro de 420 milhões de reais, né? Na prática, só encontrou metade desse valor, 233 milhões. E hoje um novo decreto o novo bloqueio foi decretado de 164 milhões de reais. Então, você vê que as contas não fecham lá no Rio de Janeiro. Agora, não é... E o prefeito até ontem dava declarações, né, no sentido de tranquilizar, que estava tudo funcionando. Não, o Rio de Janeiro tá em frangalhos e não é de agora, né? Uma péssima gestão, pouquíssima transparência, um poder público corrompido, corroído, Câmara de Vereadores, tudo Tribunal de Contas do Estado, governador preso, não, mas aí eu tô falando só do município, hein? Só o Estado já está quebrado e falido, já parou de pagar funcionário e tudo. É uma pena. O Rio de Janeiro tá se dissolvendo como a capital, como o Estado, e não há uma solução aparente, porque no caso do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi o único que conseguiu cumprir as exigências lá do plano de recuperação fiscal, está há 2 anos sem pagar as parcelas da dívida pública, teve algum alívio com os royalties do petróleo, que melhoraram esse ano, mas ainda assim não consegue sair do buraco. E agora a gente está vendo a prefeitura se afundar por vários motivos parecidos. E não há uma solução aparente, não. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal que precisa ser homologado pelo Supremo, pelo ministro Fachin. Nos depoimentos à Polícia Federal, Cabral teria citado dezenas de políticos beneficiários do esquema de corrupção em seus governos. Ele se comprometeu a devolver 380 milhões de reais que recebeu em propina nos últimos anos. 380 milhões de reais. 380 milhões e ninguém percebeu. No caixa da prefeitura... Ele teve uma quadrilha ao seu lado, né? No caixa da prefeitura resolvia os problemas do ano, do Marcelo Crivella. O Procurador-Geral da República, isso é importante, Augusto Aras, é contra esse acordo, que também já tinha sido rejeitado pela Força-Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Preso há 3 anos, Sérgio Cabral está condenado, por enquanto, a 267 anos de prisão. E aqui é meu ponto, Zé Paulo, Thaís, Pedro, ouvintes, internautas, alguém que está preso há 3 anos, que foi condenado a 267 anos de prisão, que tem 380 milhões de reais para devolver, que mentiu insistentemente para a Operação Lava Jato, que se recusou rotineiramente a prestar depoimento ao juiz Marcelo Bretas, que muitas vezes foi irônico, agressivo durante depoimentos, que omitiu informações que poderiam, a gente nunca vai saber, mas poderiam ter levado a Operação Lava Jato muito mais adiante do que foi. A Lava Jato, sem as informações do Sérgio Cabral, conseguiu chegar onde chegou, colocá-lo na cadeia e condená-lo a 267 anos de prisão. Por que cargas d'água alguém faria acordo de delação premiada com um homem desse? O que esse sujeito, chefe de quadrilha... Tem a delatar, né? Tem a delatar. É isso. Ele tá confessando aqui, essa não é uma acusação que eu tô fazendo contra a pessoa dele. Ele confessa que desviou pelo menos 380 milhões de reais. Ele confessa que corrompeu e foi corrompido
por autoridades das mais diversas. Não quis Por que falar na não hora agora devida. para conseguir Por que essa agora delação? um acordo de delação premiada com Hein? ele? Por que não conseguiu essa delação agora também à base do seu modus operandi? O ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal vai ficar responsável por homologar ou não essa delação premiada. É claro que é estranho sempre quando você tem o Ministério Público dizendo que não há motivo para fazer a delação premiada e quando você tem a Polícia Federal querendo fazer a delação Foi o premiada. caso do Palocci. Foi o caso do Palocci e foram outros casos também da Operação Lava Jato. Aqui nesse ponto, acho que tem um ingrediente a mais. O Sérgio Cabral foi definido nas investigações como chefe da organização criminosa do Rio, esse braço da Lava Jato que já comprovou a sua participação, tanto é que ele foi condenado a toda essa pena aí e está respondendo na justiça pelos atos praticados. Se ele é o chefe da organização criminosa, ele não pode fazer delação premiada, porque a própria lei proíbe o chefe de fazer a delação, porque ele não tem nada para entregar, ele é o chefe. Olha, eu ponho em dúvida essa delação da Polícia Federal, viu? Sinceramente. Eu também ponho em dúvida, acho que o ministro Fachin não deveria aceitar justamente por isso, né? Por ele ter sido o comandante. Agora, estão dizendo que ele vai entregar o judiciário, que ele vai entregar ministros do STJ. Agora? Que ele vai entregar magistrados, que ele pode entregar outros políticos envolvendo algum ex-presidente da República, Lula, Dilma, ninguém sabe. O fato é o seguinte, precisa ser provado, primeiro que ele precisa trazer fatos novos, e nessa altura do campeonato é bem difícil. Segundo, não, e sobre juízes, né? Ele teria indicado, não é que os juízes tenham feito alguma maracutaia com ele, Então, mas só na indicação do nome, mas isso também é muito vago. Não me parece decisivo, não. ele diz que deu uma lista para ex-presidente Dilma Rousseff para uma indicação no STJ. Agora, pode ser que tenha acontecido? Pode ser que tenha acontecido. Mas a palavra dele tem algum valor? Mas que o juiz tem que tenha, mostrar- por causa tem que mostrar o disso, papel, feito o seu mostrar o jogo, batom na eu cueca. acho que aí é que não pega, viu, Rafael? O que eu quero... Que esse juiz indicado, é só ver as decisões desse magistrado, isso não quer dizer nada. Então qualquer um dos ministros indicados para o Supremo também poderia fazer o jogo de quem os indicou. Não coisas têm prova nada, eu acho que não prova nada. As coisas têm de ter pesos equivalentes. A gente está falando de um cara condenado a 267 anos de prisão com 380 milhões de reais para devolver. Alguém com E onde está esse dinheiro? Isso aí que precisava saber, alguém com essa viu? conta para pagar precisa dar muito em troca. E não tem Então, mais o que ele dar onde em está troca esse pra dinheiro oferecer. aí? Onde está esse dinheiro? Será que não é possível alcançá-lo sem ele fazer a delação? Está tão bem Já escondido assim? alcançaram. A ele já alcançaram. Então, mas e o agora dinheiro? É tarde. Agora é tarde. Follow the money. Essa história de delação premiada, ela precisa ter um prazo, né? A gente precisa sentar na frente do investigado e dizer o seguinte, olha, nós temos tal e tal e tal e tal suspeita contra você. Quer contar agora ou nunca mais? Exato. É eu agora concordo. ou nunca mais. Não adianta Eu ia ser- falar Mas não é isso, bem adianta assim ser não, punido. Rafael. Não adianta Esses ser- 380 milhões, ele tem que contar onde estão. Ele foi boquiroto Só de que ele dizer quer- que tem mas o cara 380 passou, milhões. lembra os Onde está primeiros esse depoimentos dinheiro aí? Onde Zé- está esse dinheiro? Não foi rastreado? Zé Paulo, você lembra os primeiros depoimentos dele? Ele dizia, só faltava falar em nome de Jesus, entende? Que imagina que não era nada daquilo, que era um complô, que era uma questão política e tal. Aí 2 anos depois o cara resolve que vai entregar tudo? Que isso? Eu acho um desrespeito, eu acho uma afronta, entendeu? Assim, com a sociedade, com a justiça, com tudo. O cara mentiu categoricamente, diversas vezes, na frente do juiz, para as câmeras, e agora ele resolveu que ele vai entregar as pessoas? Como assim? E o dinheiro, né? E o dinheiro? Cara de pau. Sabe? Que baita cara de pau, para falar no mínimo, né?